aí, meus extraordinários do coração, boa noite! Sejam bem-vindos em mais um episódio ao vivo e a cores. É isso! Estamos aqui, um pouquinho diferente hoje, mas estamos em mais um episódio. Mas antes de mais nada, eu preciso agradecer o meu paizinho, porque sem ele nada disso estaria acontecendo. Então, obrigado, paizinho, por mais uma oportunidade. Entramos, mais um mês, o último mês dos milagres, hein? Até dia 31/12 de 2023 tem muita coisa para acontecer. E para você que está aí do outro lado com a gente em todo episódio há 1 ano e 5 meses, muito obrigado, Deus abençoe. Se você ainda não se inscreveu, que está aqui pela primeira vez, corre lá, se inscreva no canal e já envia, compartilha essas aulas, porque são gratuitas e são aulas para você expandir a sua mente. Então corre lá e seja instrumento de Deus na vida de alguém, vai lá compartilhar conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. Uma vez que expandiu sua mente, já era vida nova. E nós vamos falar sobre isso. E os nossos amigos e parceiros, apoiadores desse projeto, porque sozinho nós vamos até a metade do caminho. Mas é tão bom quando a gente tem parceiros, intercessores, amigos. E graças a Deus, eu estou aqui com eles também. Os Licas, os meus looks de toda terça-feira. Meninas, obrigada, Deus abençoe. Temos aqui também as novidades de Limeira Apple, gente. Tá vendo? Aparelho, capinha nova, tá? Com indução, tem novidade. Deixei aqui algumas novidades para vocês, depois nós vamos mostrar. Carregador portátil, vai viajar, precisa de ter ali algo para você não ficar na mão? Carregador portátil, e muito bom, tá? Tem 2 entradas. Tem foninho de ouvido, tem capinha, melhor assistência técnica que tem aqui. Então, corre lá para você aproveitar as ofertas, porque o Ale e a Vivi estão esperando você. E outra coisa, como é horário de janta, aproveita, antes da gente iniciar, eu vou apresentar os meus convidados, corre lá, liga para a Ju da Bela Capri, já pede aquela massa, aquela pizza e senta aí na mesa, vamos degustar esse aprendizado aqui, os nossos convidados. E o tema de hoje, me perguntaram assim, por que você colocou interrogação? Qual que é o tema? Mentalidade de sucesso em 2023. Interrogação. É possível? Você acha que é possível, em 31 dias, mudar a sua ambiência, mudar a sua mentalidade e ter resultados? Talvez você pense assim, são 31 dias, Paula. Vamos esperar 2024? Mas eu tô aqui com 2 gigantes. Olha, 2 extraordinários que são expertos no assunto para falar sobre mentalidade. Aliás, nós já começamos um podcast antes desse, tá? A gente já estava aqui nos bastidores, só dando um esquenta. Então, daqui a pouco a gente vai passar para vocês aí. Isso aqui vai ficar gravado. E tem o @ deles, se você tiver em dúvida. Vai lá conhecer um pouquinho dos meus convidados. E a nossa equipe, Breno e Man, com o Café do Sam. Como assim o Café do Sam, gente? O Sam tá se achando agora, Ele tá se achando, porque ele faz o podcast aqui e chega uma cafeteria do Sam. Gente. Não, eu quero uma cafeteria da Paula também, esse negócio. Como assim? Prestígios? Nem vem, hein, gente? Bom, sem mais delongas, porque aqui a hora não corre, ela não voa, ela decola. E vamos que vamos. Vou apresentar os meus convidados, André e Felipe. Gente, eu tô com a mesa gigantesca e nós vamos falar muita coisa boa, então anota aí. Sejam muito bem-vindos, meninos. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, André. Prazer bater esse papo bom com vocês hoje. Bora que bora, Vamos que vamos. Tem muita coisa. Isso aí. É muito pouco tempo aqui, mas tá tudo certo. Felipe, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. É um prazer estar aqui, a gente poder bater esse papo e trocar muita ideia, Muito. Levantar dessa mesa melhor do que a gente sentou. É isso aí, aprendizado sempre, É isso aí. E meninos, o que vocês acham? Vamos começar aqui pelo André. Aí Sim. eu quero que você se apresente um pouquinho, falando pro pessoal, que eu sei que vocês já são conhecidos na cidade, entendeu? Mas a minha audiência talvez não conheçam os meninos. Esses meninos não são acanhados, viu, gente? Eles estavam aqui em cima da mesa, assim, dando trabalho, a gente precisou pedir para eles sentarem. Eles estão agitados, entendeu? Só que não. André, qual que é a sua área de atuação? Uma das áreas de atuações. Sim, muito boa noite, extraordinárias. Para quem não me conhece, prazer, André Ribeiro. Para quem já me conhece, prazer novamente, André Ribeiro. Sou marido da Ju, pai do Vitor, do Guilherme e da Nicole. Estou aqui a convite da Paula hoje para falar um pouquinho com vocês sobre mentalidade de sucesso. Eu sou estrategista digital ou, popularmente falando, trabalho com marketing digital há 12 anos. Utilizo aí das estratégias para vender alguns infoprodutos
E hoje estamos aqui para bater um papo legal e transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Ai, meu Deus, já quero saber de tudo, viu? Deixa eu fazer umas anotações que eu tava falando ali pra ele, Exatamente. né? Negócio, marca digital? divulgar? Peraí, depois nós conversamos, depois a gente marca uma reunião, viu, André? Isso aí. Felipe, se apresenta aí pra minha galera. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Sou o marido da Maitê, pai da Heloísa. E trabalho como advogado e também trabalho com comportamento humano também. Paulo, eu tenho uma mentoria também, chama Mentoria Identidade. Uau. E trabalho com gestão de pessoas também, em empresas. E eu, em geral, amo pessoas, gosto de pessoas. E o assunto de hoje é um assunto que me deixa muito feliz, porque eu gosto de aprender muito e passar o pouco que a gente sabe, também transmitir. Deus-se dentro. Porque eu falei, Deus, né? Quem me conhece já sabe dessa conexão que eu sempre peço autorização pro meu pai. Eu falei, eu queria trazer algo diferente no mês de dezembro. O que eu poderia trazer diferente para que já as pessoas colocassem em prática esse ano? Porque normalmente nas conversas, o que a gente ouve? Já terminou o ano, não vou focar, disciplina. Exato. 2024, depois que terminou, aí eu começo. Exato. E aí eu fiquei observando, eu falei, gente, a mentalidade está diferente. Por que não agora? Por que não agora, no dia 1º de dezembro, eu mudar a minha mentalidade? E é isso, tá, mas quem eu vou chamar para falar sobre mentalidade? E aí o Espírito Santo me fez lembrar do Felipe, que eu encontrei aquele dia lá. Exato. E a gente já começou a seguir ali. Eu falei, cara, é isso. Por quê? Primeiramente, a gente tem que glorificar a Deus. Sim. Então, é gostoso quando a gente traz pessoas que têm o mesmo propósito de realmente honrar Ele. Sim. E aí, falei com o Felipe, Felipe, e aí? Eu queria trazer outras pessoas que complementassem. Aí o Felipe, o André. Aí eu falei, então vamos mandar mensagem pro André. Estrategista digital. Eu falei, pronto. Mentalidade. Tá tudo certo. Então, eu quero saber de vocês. Vamos começar aqui pelo André. Sim. E depois o Felipe vai complementando. E eu quero que vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa. Como eu falei antes, deixa Deus usar vocês. Amém. Nos entreguem tudo, não retenham nada. Mentalidade de sucesso. Se fala-se muito sobre isso. Mas é possível realmente a gente mudar ainda em 2023? Com certeza, sim. É completamente possível conseguir fazer em 31 dias que a gente não fez nos 11 meses anteriores, por incrível que pareça. Eu percebo que, de fato, a gente, se for parar para pensar no decorrer do ano todo, a gente sempre é muito bom em jogar para a próxima semana, para a próxima segunda-feira, mas definitivamente sua sacada foi genial, porque quando chega em dezembro, a maioria das pessoas já jogou a toalha e já era. Esse ano né? Não faço mais nada. Coitado do dia 1º de janeiro, porque tudo acaba ficando para ele, né? Sim. E eu acredito que grande parte dessa transferência, principalmente no mês de dezembro, é por conta da nossa comparação do que de fato é uma mentalidade de sucesso, uma postura de sucesso, com o que a gente vive vendo nas redes sociais. Exato. E a gente acaba se esquecendo que aquilo ali é só uma pequena fração do que realmente acontece. Então a gente fica o tempo todo se comparando. E aí, nas redes sociais, você vê pessoas viajando, pessoas que já leram não sei quantos livros, que já falam não sei quantos idiomas. Fala, meu Deus. Tomando banho 4h30 da manhã num banho gelado. Banho gelado. Gente, eu não encaro essa, não. Não dá muito certo. Então, pra mim também não. É muito... Acho que é uma questão de alinhar assim, a expectativa e realidade e entender que, obviamente, que dá para fazer muita coisa ainda dentro desse ano, contanto que você se compare menos com o que você está vendo no quintal do vizinho. Não sei o que o Fê pensa sobre, mas tenho pensado muito nisso, em se comparar menos com os outros. E é possível em um dia você ter uma mudança de mentalidade. Sim. Contanto que você tenha muito claro para você, e o Fê é muito bom nisso, você se conheça, entenda qual a sua identidade, qual o seu momento. E é óbvio que dá para mudar em um dia, quem dirá em 30, em um mês inteiro, né? Não dá, porque assim, eu fiz um teste, né, que eu falei assim, eu queria tirar o açúcar para poder ver, porque eu estava inflamado. Então, falando da saúde, mas tem a ver com mentalidade, viu, gente? Muito. Pra vocês verem. Muito. Aí surgiu um propósito que eu fiz, eu e Deus, e eu falei assim, tá aí, vou ficar 21 dias sem açúcar. É fácil, porque eu não sou do doce. Como doce, mas para mim, se você aparecer com uma massa, é o meu ponto fraco. Mas o doce, não. Eu falei, então, né?
Deu só assim, ó. Ah, coitada, deixa ela, tá se achando. Sabe daí que tá falando. 21 dias sem açúcar. Café sem açúcar pra mim, tranquilo. Suco sem açúcar pra mim, tranquilo. Então, beleza. Meus amigos. No 10º dia, 8º dia, Eu tava subindo a parede. os doces apareciam pra mim sorrindo. Viu, Bruno? Não era só eu, não sou só eu não, viu? Os doces estavam sorrindo pra mim. E eu não sou do doce. E foi realmente 21 dias ali, mas de luta. De eu sentir o gosto do doce. Olha aí, como é louco a mentalidade da gente. Sim, exatamente. Venci, só que foi um sufoco, algo que eu achei que fosse muito bem. Mas o quê? Constância, o foco, a disciplina. Então, muitas das vezes eu falei, não vou conseguir, Deus, eu vou ter que, não vou. E é uma coisa que eu não tenho costume de comer o doce. Por que eu senti falta daquilo? Eu acho que já começa daí já. E aí? De a gente quebrar alguns paradigmas. Que a mentalidade nada mais são que paradigmas, são padrões de pensamento que a gente tem. E um padrão de pensamento que a gente está quebrando nesse podcast agora é de que é necessário esperar janeiro para começar essa mudança. Eu acho que não, a gente não só pode mudar a mentalidade em 2023, como que a gente deve mudar a mentalidade em 2023. Uma vez eu estava conversando com uma colega e ela falou uma coisa que me fez meditar muito. Ela, dentro da cabeça dela, a gente estava ali pensando, né, falando ali. E ela falou assim, cara, quem inventou esse negócio do ano é um cara muito inteligente. E ela nem é cristã, né? É um cara muito inteligente, porque é a mesma coisa. Só você vai terminar dia 31 de dezembro, 1 de janeiro. É como se fosse um dia normal. Mas na nossa cabeça parece que tudo reseta, tudo começa de novo, que dá um descanso, um ânimo novo. Sim. Mas é tudo igual. E realmente é tudo igual. Se você não mudar a sua mentalidade, vai continuar tudo igual. Só que é difícil a gente construir coisas novas em cima de alicerces velhos. Então, a gente primeiro precisa derrubar tudo, tirar até os alicerces antigos, para a gente construir coisas novas, um prédio novo, uma mentalidade nova, um pensamento novo. Deixar aqueles paradigmas, ou seja, tudo que a gente achou que dava certo antigamente, poderia ter dado certo naquela época. Sim. Mas talvez para daqui em diante, você tenha que ter novos pensamentos, novos valores. Então, tudo isso é interessante para a gente construir uma nova mentalidade. Sim. Eu acho que o mais fácil para a gente construir coisa nova, você pode perguntar para qualquer pedreiro, para qualquer construtor, que é muito mais difícil ele reformar uma casa do que ele fazer uma nova. Mas, então, eu acho que esse é o ponto. sim. Deixa tudo que você acreditou. Lógico, você mantém seus valores, seus princípios. Isso é muito importante, Sim. mas esquece tudo que deu certo até agora e esteja aberto para novos tipos de pensamento, porque mentalidade nada mais é que isso, são padrões de pensamento. Então, os seus padrões de pensamento te trouxeram até aqui, mas daqui para frente você vai ter que pensar diferente. Sim. Talvez aquilo que você acreditava que dava certo, talvez daqui para frente tenha que ser uma nova forma de pensar. Quando a gente conversa com empresários, as pessoas têm muita dificuldade de... eu falo, viu? Pode falar. Deixa Deus te usar, né? Estamos aqui para vambora. isso. Joga na mesa. Na verdade, os empreendedores, eles têm muita dificuldade de virar empresários. Porque o empreendedor, ele faz o produto, ele pensa o produto, fabrica o produto, vende o produto, entrega o produto. E o empresário, ele gere tudo isso. Então, é muito difícil para ele sair do operacional ali, porque ele precisa mudar a mentalidade. E, às vezes, quando você chega numa consultoria ou para conversar, alguma coisa assim, ele muitas vezes pensa, mas, cara, eu fiz tudo sozinho, eu cheguei até aqui, eu vou ter que agora deixar outra pessoa dar É justamente isso que você tem que fazer. O tal do controle, né? Que a gente quer ter controle, né? O que você pensava e o que você fez te trouxe até aqui. Será que você está aberto para ensinamentos novos, pensamentos novos, para você poder dar mais passos adiante? Se você conversar com qualquer empresário, ele vai falar isso, cara.
eu vim até aqui, agora eu preciso contratar pessoas que me levem até mais longe. Porque a gente fica estagnado, né? Exato. O que eu falei pra vocês agora no vestido. Eu percebi isso. E até aqui eu pude vir. Só que você percebe, eu percebi, tá? Eu tenho muito conteúdo pra entregar, mas eu sozinha não. Então, e agora? O que eu vou fazer? Tá lá, acabei meu planejamento hoje. O que eu tenho que fazer esse ano ainda para que eu já comece a colher? Agora, né? Incluir pessoas. Exatamente. E quando você... É aquele conceito do mastermind, né? Que são várias mentes pensantes que entram na mesma fluência, ali, na mesma frequência, que criam uma mente maior, uma mente mestra. Então, estar junto com pessoas que pensam no como você quer pensar ou estão onde você quer estar, só vai fazer você subir. Sim. Então, o contribuir, o compartilhar é muito melhor. Estar perto de pessoas, né, a gente comentou, né? Eu tenho certeza que a gente vai sentar aqui e eu vou sair melhor. Sim, todos Não nós. só falando também, porque você colocando para fora o que você conhece, você cresce também. Sim, sim. E também conversando com vocês aqui. Mas é gostoso, porque você sabe que até que a gente chega nessa mentalidade, o que é? Que precisa? Você saber quem é você de verdade. Isso. Porque até que eu saiba quem eu sou de verdade, ou não saiba, Sim. eu ainda vou ficar com medo de estar em algumas mesas. Isso. De fazer algumas coisas diferentes. Sim. Exato. Se alguém me falasse sobre estrategista digital, ou sobre essa parte do marketing há 1 ano e meio atrás, ou 1 ano e 8 meses atrás, eu falo assim, não, imagina, eu nem vou pedir, nem vou ter a cara de marcar uma reunião para falar do meu negócio, porque o meu negócio é minúsculo. Porque a minha mentalidade ainda estava lá em saber quem eu era ainda. O que eu sou? Empresária, eu sou empreendedora, que você falou, eu sou terapeuta, eu tenho um podcast, eu sou palestrante. Então, você não sabe, então você vai para todos os lados. E até na palavra de Deus fala, né? Que a gente precisa ser sim, sim, não, não. Não dá para ficar em cima do muro. Verdade. Acho que a gente tem muita dificuldade de... Acho que a gente se acostuma, as pessoas se acostumam a viver da mesma forma que elas viveram até ali. E se a gente não entender que a gente precisa... Putz, esses dias, problema no aparelho em casa, liguei na Claro, em qualquer operadora que você ligar, a primeira coisa que eles vão te falar, o senhor já reiniciou seu aparelho? Nossa. Quando o nosso celular trava, a primeira coisa que a gente faz é reiniciar. Sim. E quando é para esse reinício acontecer dentro da gente... E se a gente for olhar, inclusive, na Bíblia, a gente tem dezenas de passagens de homens que passaram por uma grande transformação e casos de pessoas que mudaram de nome, de tão grande que foi o reinício. Deus fala, putz, a partir de agora seu nome não é mais esse, é esse aqui. Então a gente precisa reiniciar, mas é um processo complicado da gente conseguir entender, porque a gente acredita que está numa falsa zona de conforto, que de confortável não tem nada. Não tem nada. Porque, pô, a gente está em dezembro. Quer dizer, o que eu fiz até agora, se eu não tenho os resultados que eu prometi para mim mesmo que eu ia ter lá em janeiro, quer dizer que eu estou vindo fazendo a mesma coisa desde sempre. Então, de zona de conforto não tem nada. Eu preciso me reiniciar, eu preciso fazer algo diferente para que o mês de dezembro seja diferente e eu consiga construir isso tudo. Mas não sei, inclusive, o que o Fê pensa sobre. Para quem quer... Putz, até aqui não tá legal, eu preciso mudar, eu preciso me reiniciar. Como que essa pessoa consegue ter esse start para fazer isso? O que você acha, Paula, Felipe? Bom, mas antes disso, só para eu não perder aqui a linha, você já continua. Sim. Na hora que você chega nessa parte aí de falar assim, eu tô na minha zona de conforto, na verdade, a gente não quer assumir que a culpa também é nossa. Isso. Então, eu culpo o meu marido, eu culpo a minha mulher, eu culpo o meu patrão, eu culpo os meus filhos, eu culpo toda a situação. É a minha parte de autorresponsabilidade. Exato. Sim. Exato. É tu agora, bola. É muito isso. Eu acho que para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa saber aonde a gente não quer ir. E a gente cai naquilo que a gente estava falando no começo, principalmente sobre mentalidade. Você tem que voltar no início. Você falou de reiniciar. Cara, a gente volta lá na nossa infância, a gente volta lá no começo da nossa vida, aonde os principais padrões de pensamento que foram criados em nós, nossa mentalidade, nosso jeito de pensar, foram moldados ali. Sim. Então, como a gente estava falando de autoconhecimento, voltar lá, pensar, por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu vivo do jeito que eu vivo? Então, é na infância.
Quando as pessoas chegam pra... Quando eu converso com algumas pessoas e muitas vezes as pessoas falam assim, pô, meu pai, minha mãe, não sei o quê, cara, ele não entende, não pensa, cara, ele me machuca. Eu falo, cara, você já parou pra trocar uma ideia com ele sobre a infância do seu pai, da sua mãe, como que foi? Porque geralmente é ali que você vai entender o porquê que ela age assim com você. Ela acha que aquilo que ela faz é o certo, porque ela foi moldada daquela forma. Então, pô, para e troca uma ideia. Aí a pessoa vai lá, troca ideia, depois, cara, não, tava falando lá que ele passou por isso, passou por aquilo outro. Falei, cara, e uma pessoa que passa por isso, você acha que ela não vai agir da forma que ela está agindo com você? Cara, é aquilo que eu tava conversando até com uma pessoa. Para os outros, a gente sempre quer justiça, mas para nós, a gente quer misericórdia. Verdade. Então, pensa um pouquinho de misericórdia para as pessoas também. Se ela tá agindo assim com você, por que ela tá agindo assim? Porque provavelmente ela teve essa experiência. E aí volta para você. Por que você age assim? Porque você teve essas experiências que te moldaram em quem você é. E criaram seus padrões de pensamento, a sua mentalidade. Aí aquelas crenças de capacidade, escassez, tudo isso é moldado na nossa infância. Muito. Então, talvez é a hora da gente reiniciar isso. Será que o que foi ensinado para você é dessa forma mesmo? Ah, mas o meu pai me ensinou assim. Sim, mas nós somos vítimas e outras vítimas. Então, ele também foi moldado daquela forma. Então, vamos resetar? Vamos parar e pensar? Ah, eu penso assim porque ele me ensinou assim, mas é assim mesmo? Será que a gente não pode pensar de outra forma? Crença de capacidade. Ah, eu não consigo emagrecer. Pô, por que você não consegue? Ah, porque eu sou assim mesmo. Opa! Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Já Gabriela. acende a luz, já eu sou assim mesmo. Mas quem falou que você é assim? Não, eu sou assim, cara. Vamos quebrar isso aí. Vamos começar, vamos reiniciar. E aí tem todo um trabalho. Lógico. Por isso que eu falo que a gente não só pode mudar em 2023, como a gente deve. Isso. Deve, senão a gente vai ficar parado nessa zona de conforto, que de conforto não tem nada. Eu usei aqui o exemplo da saúde, mas para todas as coisas. No nosso casamento. Cara, a minha esposa é uma pessoa que eu aprendi a usar ela. Porque uma vez eu escutei uma coisa que ficou muito marcado, que a gente não usa os nossos cônjuges da maneira que eles devem ser usados, como se fosse um afiador. Minha esposa, ela é como se fosse uma afiadora, ela me confronta. E antes eu ia lá e batia de frente, e agora eu entendi. Não, ela está me confrontando a ser uma pessoa melhor. Sim. A melhorar, porque ela tem coragem de falar para mim aquilo que muitas pessoas e até amigos não vão ter coragem. Para não se indispor, mas ela, como é uma pessoa que está sempre comigo ali, ela fala para mim como que eu tenho que mudar. Então a gente para e pensa, pô, eu preciso mudar. E essa troca de mentalidade para mim é pro resto da vida. Mas é legal porque a gente como mulher, a gente tem essa sensibilidade às vezes mesmo, por ser emocional. O homem, ele é bem racional, ele tá ali, ele vê e tá tudo certo. A mulher, ela sente isso, é igual o lado mãe, né? Filho, leva o guarda-chuva. Mas tá um sol de 40 graus. Vai chover. E aí o filho não leva, o que acontece? Chove. Água. Né? Não tem jeito. E nós temos isso. Deus nos fez assim para cuidar mesmo de vocês. Então, assim, eu falo assim que eu aprendi muito a olhar para o meu esposo como pastor da nossa casa, né? E entendi a palavra submissão, que eu estou sobre a missão de Jesus através da vida dele como meu pastor. Exato. Isso é bem polêmico, né? É muito polêmico. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas quem me conhece já sabe que eu defendo isso. Sim. Então, nós temos que ser, sim, submissa, porque estamos sobre a mesma missão. Eu estou sobre a missão de Cristo, ele está sobre a missão de Cristo, mas ele tem um lugar dele. Exato. Nós temos o poder de levantar os nossos maridos, mas nós temos também o poder de derrubar os nossos maridos. E a nossa casa, né? Os nossos filhos. Isso olha, você falou uma coisa que eu tenho pensado muito nisso e visto exemplos de outras pessoas. A mulher, ou ela tem o poder de levantar o homem. Tem. E também, quando você pega uma mulher brava, ela acaba com o homem.
Ela Mas isso é mentalidade, é mentalidade que eu precisei mudar, porque eu não tinha. De novo, você falou de crenças, você falou de ensinamentos. A minha mãe teve um ensinamento, a minha avó teve um ensinamento que passou para mim. Exato. Mas quebrou em mim. Eu falei, não, tá, chegou até aqui. Então, assim, quando você vai para o autoconhecimento, você fala, nossa, não faz sentido isso. Não faz sentido. Mas então, assim, beleza, mãe. É o seu pensamento. Te agradeço, bora. Exato. Você falou uma coisa que é muito assim, não faz sentido. Não Eu acho que é essa a pergunta que as pessoas precisam se fazer o tempo todo. Faz sentido o que você está fazendo? Sim. E às vezes a gente vê pessoas que sofrem muito, porque são explosivas e na hora que vê já agiu. Já foi. Foi. E, nossa, aí vai lá, mas eu não consigo. Cara, não faz sentido. Se não faz sentido, por que não mudar? Porque eu sou orgulhosa. Aí começa o autoconhecimento. Porque se eu mudar, o que as pessoas vão dizer? Porque eu sempre defendi essa linha, essa bandeira, esse jeito. E aí eu vou chegar do nada e falar assim, é verdade, eu concordo com você. O meu orgulho, onde fica? Onde vai. O ego acaba sendo um grande problema, né? Nesse processo de... Em tudo, né? Sim. Em tudo. E eu falo que a gente tem que quebrar isso agora pelos nossos filhos. Sim. Eu tenho certeza. Eu não fui condicionada nem ensinada a saber sobre o merecimento. Né? Sempre escassez. Uhum. Você precisa do suficiente. Então, eu cresci vendo a minha mãe trabalhar para ter o suficiente. Mas eu via minha mãe sofrer muito. Trabalhar doente, fazer faxina, tá tudo bem, trabalho digno, não é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando sobre mentalidade, para vocês entenderem aí o contexto do que nós estamos falando. E aí eu falava assim, quando eu estiver trabalhando, eu não quero ter esse tipo de pensamento, eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser escrava. Mas eu não fui ensinada, então como que eu ia começar? Então não fomos condicionados a querer ter uma vida abundante, porque a abundância é ruim, porque dinheiro é ruim. Quem tem dinheiro é uma pessoa arrogante, prepotente, faz mal para as pessoas. Então, a maioria de nós hoje, adultos, né, jovens como nós, entende? Porque somos jovens, dá licença, ouvimos muito sobre isso, que era ruim você querer um carro melhor, morar numa casa melhor, fazer uma viagem com a sua família, uma viagem em casal, enfim, N coisas. E aí eu fui crescendo ouvindo isso. Hoje, mais adulta, porque agora que eu estou aprendendo, né, com 38, 40 anos, eu vi que não tem nada a ver. Eu posso ser uma pessoa abundante, eu posso ser uma pessoa próspera, porque assim eu posso servir o reino, mas posso servir outras pessoas. Exatamente. Eu consigo contribuir com outras pessoas. Só que a minha mentalidade mudou agora. Só que os meus filhos, os nossos filhos, vão ter uma outra mentalidade, porque nós já aprendemos agora. A ideia é que eles venham melhores, né? Que eles não passem por essa quantidade essa dificuldade que a gente encontra. Não é tão simples assim mudar, né? A gente está lutando contra anos de... Muito. Putz, desde a infância, né? Como fez, a gente volta lá atrás, está sendo plantado. E como é que você briga contra anos? Tem que... Esse é o ponto. Eu acho que mentalidade não se muda assim. Não. Eu acho que é um esforço que deve ser feito. É muita repetição, é muito confronto com você mesmo. De jogar a luz ali naquele pano branco e começa a aparecer as impurezas ali, você tem que ir lá e ir limpando cada uma. Como o André falou, é um confronto contra anos, pensando da mesma forma. Então, acho que a gente precisa começar esse trabalho e pensando assim, fazendo um questionamento, por que eu penso assim? Por que eu penso assim? E aí as pessoas começam a já entender coisas que podem ser mudadas. E eu vejo em mim, ainda hoje, várias coisas que eu tenho já consciências que estão erradas, mas vira e mexe eu estou voltando nelas ainda. É as escorregadelas que a gente dá. E tá tudo bem, né? Exatamente. Podemos permanecer nesse lugar. Meu Deus. Mas assim, eu acho que ainda dá para as pessoas mudarem em 2023. Eu acho que dá, não. Acho que as pessoas devem. Tem 31 dias, né, meus amigos? 31 dias! Dá para montar uma estratégia diferente para nossa empresa através do marketing digital. Com certeza. Através das mentorias, né? Fazer um combo ali. Venham fazer terapia. Eu estou aqui, ó. Combo perfeito, gente. Você sabe que a Bíblia fala muito sobre isso. Na Bíblia, por muito tempo, ela considerou a sede das nossas emoções o coração. Então, sempre, na verdade, foi considerado até um pouco tempo atrás ainda, que a sede das nossas emoções era o coração.
E Paulo, ele sempre fala sobre o coração, ó, cuida do seu coração, olha para o seu coração, porque ali estão os seus pensamentos. Ele fala assim, ali estão as saídas da vida. Então, a gente tem que sempre estar renovando, como ele falou em Romanos 12, que a gente deve renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Sim. Eu acho que é isso, para a mentalidade é sempre estar renovando os nossos pensamentos. E aí com experiências, com leitura, com muita coisa que dá para a gente pensar de forma nova. Ambiência, que eu Muito. descobri Mas- que a nossa ambiência faz muito sentido. E eu nunca vi Deus fazer tanta faxina como ele fez do ano passado para cá na minha vida. Porque eu falei assim, Deus, alguma coisa tá. Assumi a minha parte, eu falei assim, mas me mostra o que que é. E aí você descobre que realmente que você é um ambiente, mas existem outros ambientes. Porque eu chegava aqui, tipo, toda empolgada, falando, tal. Nossa, consegui, tal, tal. Aí a outra pessoa, entendi. Aí a outra, mas isso é loucura. Aí a outra, não, mas isso aí... E aí o que que acontece com a gente? Você é uma pessoa Exato, em volta de 5 ou 4 ou 3 pessoas totalmente negativo. exato. Você vai ficar em silêncio, na maioria das vezes. Então, ou pior, muitas das vezes eu concordava com a pessoa para se encaixar e para não deixar a pessoa sem graça, e aí engolia seco. E aí o corpo falava, né? E não tem como você mudar a mentalidade perto dessas pessoas, porque o ambiente ele sempre ganha. Sim. Então não adianta você querer chegar num lugar e mudar o ambiente que você não vai. É muito mais fácil você sair daquele ambiente e se encaixar num ambiente que está de acordo com o que você pensa, do que você querer mudar o ambiente. Porque, às vezes, como a gente estava falando de zona de conforto, você querer mudar, você vai acabar agredindo as outras pessoas. Se você quer mudar o seu corpo, você quer emagrecer, você quer melhorar, aí você chega no trabalho com a sua marmitinha ali. Aí o povo com Coca-Cola Exato. gelada, suadinha, assim, e um pastel daquele jeito. E fala assim, Ainda lá. vai te desmotivar, né? Isso. Lá, começou a dieta, vamos ver até quando vai. agora. E nós vamos salivar e vai... Exatamente, sempre vão querer barrar. É. Então é mais fácil. Eu costumo falar para as pessoas que a gente está em mentoria. Você vê as pessoas, se a pessoa quer começar a correr para emagrecer, o que ela vai fazer? Ela vai entrar num grupo de corrida. Por quê? Porque todo mundo ali está no mesmo pensamento. Não adianta. E se você tentar fazer sozinho, vai ser muito mais difícil. Muito. Então, vá lá num grupo de corrida, vá num grupo que esteja pensando no que você quer. Você quer montar o seu negócio? Você vai chegar para seu pai e para sua mãe, ele vai falar assim, mas você tem certeza? Não é por maldade. Cuidado de pai e mãe. Exato. É. Uma realidade diferente daqueles Viver foram a programados para vida viver, né? inteira. Exato. Então, eles vão falar assim, não é melhor você ficar no seu emprego e não sei o quê. CLT, tá tudo certo. Cara, vai num grupo de pessoas que são empreendedoras, que estão querendo alguma coisa. Então, eles vão pensar da forma que você está pensando e vão te incentivar. Eu acho que você falou sobre ambiente é isso. O ambiente sempre ganha. Não brigue contra o ambiente que você vai perder. Vá para o ambiente que você quer, que as pessoas que estão ali querem o mesmo objetivo que o seu. Sim. E uma dica que dá para deixar assim que deu certo para mim, porque quando eu comecei pelo processo do autoconhecimento, descobri quem eu era, que era a minha essência, que eu podia assim falar com as mãos, né, como diziam, né? E tava tudo bem se eu batesse a mão aqui, porque essa era a minha pessoa, ou ficar descalço em lugares públicos e não ter vergonha, porque essa é a minha pessoa. Eu comecei a definir os meus porquês. Os meus valores. Falei, bom, é mais fácil. Foi uma maneira mais fácil que eu tive de conduzir as outras coisas em todas as áreas. E aí eu falei, então eu vou definir a minha base. O que é a minha base? Aí eu escolhi 3, que são os meus principais. Deus, família e propósito. Então, tudo que eu vou fazer em todas as áreas da minha vida precisa estar dentro desses 3 propósitos, dessas 3 bases, desses valores, que são os meus porquês. Por que eu acordo cedo da minha cama? Porque Deus me deu a vida, porque a minha família está ali, nós estamos juntos e eu tenho um propósito. Muito bom. Ficou muito mais leve Sim. para mim. Então, assim, para eu aceitar uma proposta de emprego, tem que estar ali. Para eu fazer uma palestra, tem que estar ali. Para eu ter uma amizade, sentar na mesa, tem que estar ali.
Então, cara, nesse mesmo propósito, eu estou escrevendo um livro que Ó. eu acho Grandes que revelações. Desculpa aí, hein? Essa é a primeira mão, viu? bom. Ninguém tá Eita sabendo. Eu sabia mesmo. Obrigado, É Jesus. ninguém sabia mesmo. É que eu falei assim, deixa Deus te usar, né? Então aí... Que assim, que eu creio que o que Deus me usa também nessa mesma linha, e esse livro ele fala sobre três coisas que a gente está falando aqui: identidade, mentalidade e propósito. Amém. Eu acho que todo mundo se guia por isso. Primeiro você saber a sua identidade natural, quem você é, a sua personalidade, Sim. onde você flui melhor, seus talentos, habilidades. A sua identidade espiritual também, que nós somos filhos de Sim. Deus, né? Para quem acredita. Inegociável. Não adianta falar que eu não sou porque eu sou, não sou dotada, não. Nós somos filhos de Deus. Filhos, ali, sangue. herdeiros com Cristo. E a nossa mentalidade, qual que é a mentalidade que a gente tem que ter? Que a Bíblia também diz que nós temos a mente de Cristo. E isso é muito forte. Quando nós temos o Espírito Santo, nós estamos pensando como Deus pensa. Isso é muito forte. Sim. E o que nos move, que é propósito. Sim. Você estava falando da sua história aqui e eu acho muito forte isso porque as nossas cicatrizes, elas são curadas, né? Elas se tornam cicatrizes para que a gente possa curar a ferida das outras pessoas. Então eu tenho certeza que as pessoas que vão passar o que você já passou vão se identificar muito mais forte com você, vão ter uma conexão muito mais forte do que teriam comigo, com o André. Sim, sim. Então, quando a pessoa estiver ali para cometer um suicídio ou pensando nisso, elas vão procurar a Paula e a Paula vai ter uma autoridade muito maior para falar com essas pessoas. Sim. E isso é propósito. Propósito não é sobre dinheiro, propósito não é sobre objetivos e sonhos que a gente tem na Terra, uma casa, um carro, que tudo isso Deus ele tem prazer em nos dar. Sim. Mas propósito muitas vezes vai doer para você cumprir. E eu que o diga, viu, meus amigos? Porque quando Deus falou assim, é isso, eu falo, não, eu briguei com Deus. Não vou pra rede social, não vou contar minha história, porque não. Eu vou contar algo assim que ninguém sabe, nem minha família. Minha mãe ficou sabendo em 2017. Nossa. É mesmo. Sim. Porque eu não tinha como falar ainda, eu não sentia essa vontade de verbalizar essa história. Para mim, estava tudo certo, só tinha que ficar comigo. Então, eu consegui contar para mim em 2017. Nossa. O que aconteceu com 3 anos de idade. Então, foram 38 anos ali. Então, para mim, eu estava muito exposta, muito vulnerável. Contando já para minha família, contei para meu esposo, para os meus filhos. E aí Deus falou assim, agora eu quero que você conta para as pessoas. Eu quero que você vá para as redes sociais. Isso foi em 2014, 2015. Eu falei, não vou. E eu briguei quase 1 ano com Deus. Quase 1 ano eu fiquei ali brigando com Deus. Porque eu não queria, por quê? Você ia ser exposta. Se expor. Você ia ouvir perguntas de pessoas... Quem foi, que foi, mas como que você nunca falou isso? Gente, isso não é coisa que você senta numa mesa, então sabe o que é? Ó, quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha assim... Não é. Então, simplesmente veio à tona por conta do propósito. Essa semana eu ouvi que quando você entende de fato, como o Felipe disse, tem gente que confunde muito o que é propósito, mas quando você entende de fato o propósito, você definitivamente suporta o processo. Porque qual que é o problema? Você matou a charada muito bem. Nossa geração é fast food. A gente quer a mudança imediata. Putz, então quer dizer que com 30 dias aqui que falta para acabar o ano eu posso mudar, beleza. Então a partir de amanhã, se depois de amanhã acontecer alguma coisa... Meu carro não tiver na garagem, meu X1... Acho que é o resultado muito imediato. Tem processo. E é um processo. E só suporta o processo quem entende de verdade o que é o propósito, né? O propósito, ele passa de você. Como a gente estava conversando antes de começar o podcast sobre o propósito do podcast. E você falando assim que às vezes isso pode subir, mas quando você entende que a mensagem é maior que o mensageiro,
aí você... É uma coisa... Na verdade, essa demanda de propósito, de mentalidade, essa demanda emocional do nosso tempo é por causa disso. As pessoas estão perdidas. Por que eu faço o que eu faço? Eu não tenho um porquê para suportar essa dor, para suportar essa espera. Sim. Você tem que ter um porquê muito forte. E o nosso porquê é muito forte. Jesus Cristo, ele foi o propósito em si. Ele ensinou que o que ele tinha, a missão que ele tinha para cumprir era muito maior do que ele. E a Bíblia fala que ele era 100% homem. Então, ele doeu para ele. Muito. Imagina você saber que vai morrer. Nossa! Então, e ele... Tanto é que a Bíblia fala que ele suou sangue. Então, ele tinha um propósito muito maior que a vida dele. Ele tinha convicção disso. E ele nos ensinou, assim, claramente o que é cumprir um propósito. E tudo bem, a gente tem que ter sonho, a gente tem que conquistar, correr atrás do que a gente quer para nossa vida, mas Deus tem algo maior para nossa vida. Sim. Eu acho que é por isso que eu faço o que eu faço. Se dependesse de mim, eu ficava lá com o meu processo lá e tá bom, mas sobre ajudar pessoas e sabe? Que não tem nada a ver com números, né? Que nós já falamos aqui nos bastidores, exato. né, gente? Quantos seguidores vocês têm? Não é sobre seguidores, exato, não é sobre números. Exato. Ah, mas vocês têm que ficar de olho no engajamento, não sei o que lá, olha os insights. Não sei os termos, tá? Eu estou aprendendo. Isso aí é com vocês. Sim. Mas aí se fala muito nisso, e aí você fica muito fixado nisso. E aí, se você fica fixado nisso, você sai do propósito. E quando você sai no propósito, não tem transformação. Exato. Eu acho que é doído E quando somos só mais uma no meio da multidão. Nós temos que escolher as nossas lutas, né? Quando você começa a lutar lutas que não estão de acordo com o seu objetivo, onde que você quer ir, você fica perdido. E na internet, o que a gente mais vê, gente perdida. Começa numa forma, aí muda, depois muda, e no final das contas é uma caricatura do que ela era no começo, e aí a pessoa está perdida. Esses dias eu fiquei sabendo da história de um influencer que se matou. Que ele tinha muitos seguidores, estava ali criando conteúdo, mas imagina como que ele estava por dentro. Vazio. Sim. Então, acho que é muito interessante a gente saber o porquê a gente está fazendo as coisas, a nossa identidade, ter o nosso autoconhecimento, para daí, então, a gente mudar a nossa mentalidade. E tudo tem a ver. E você trouxe o estudo também que você falou sobre a autenticidade que a gente estava falando, né? Exato. Sim. Que a autenticidade são para poucos, viu, gente? Isso não é com arrogância nem prepotência. Exatamente. Nós vamos explicar o porquê. A autenticidade é para poucos. Aquele selinho azul lá que você consegue no Instagram nem chega perto. Exato. Que realmente é. O que realmente é. Que lá Exato. você tá pagando lá R$60, tá tudo certo, e Até vê um isso. verificada lá. Aham. Ah, não, gente, não tem nada a ver. O que seria essa autenticidade, né, na visão de vocês? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí. Eu sei que a nossa hora passa muito rápido, né? Aí o papo tá muito gostoso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mentalidade de ser autêntico. O que seria isso? Eu tenho uma opinião sobre isso, a gente já compartilhou, mas eu quero ouvir vocês, por favor. Quer começar, André? Pode começar. Você. A definição, mas estou curioso para ouvir a sua. Ah lá, vamos estudar. Não é- Tô ouvindo. Eu acho que eu vou jogar aqui uma ideia, né? Nenhuma definição. Outro livro. Meu Deus. Isso é forte, hein? Autêntico. Autêntico? É, Isso tá é vendo? bom. Uma conversa boa. Mas eu acho que a gente deve ter referências e não ser cópia. O que as pessoas hoje estão sendo é cópia. Muito. Então, uma menina começa na rede social, olha a Paula, eu quero ser a Paula. E corta o cabelo curto. E se veste como a Paula. Não, eu acho que a gente tem que ter a Paula como referência. Nossa, o que a Paula fez é legal. Porque é normal a gente começar e a gente não saber direito. Sim. Então, você busca uma referência e talvez, às vezes, você tá com um trejeito, tá meio parecido, mas não uma cópia. É uma pessoa para você ter uma referência ali do que
ela tá ali indo para onde eu quero ir e beleza. O tal do modelar, né? Que a gente usa Modelar, muito, né? A exatamente. gente usa muito esse termo do modelar, né? E com o tempo você vai criando a sua autenticidade. E no final você se torna quem você nasceu para ser. Mas tem que ter cuidado. O que a gente mais vê hoje em dia é cópia. E principalmente na rede social, as pessoas buscam muito fórmula. Então, agora é fazer o vídeo... O que eu tô vendo muito agora é o vídeo de duas. Em cima o cara falando, embaixo outra coisa. E todo mundo faz assim agora. Como que é? É trend, é isso, As meninas? trends. As Trend do trends. momento. Nossa, trends. gente, eu não dou conta de dancinha, não, gente. Não, porque quando é rosa, eu falei, Jesus, como Meu assim que a pessoa tá Deus ficando do rico, céu. milionário? Eu não vou ficar aqui o dia inteiro pedindo rosa, pedindo biscoito. É. E aí, Andrezão? E aí, André? Queremos te ouvir, André? A hora que o Fê... Esses dias a gente teve em um evento onde ele foi... nós dois compartilhamos um pouco de conhecimento. E aí algumas coisas que a gente falou parecia que a gente tinha combinado antes. Vocês combinaram, gente. mas Conta a de verdade, fato, vai. tinha. Conta a verdade. Vocês se encontraram antes, E ele falou sobre referência e as pessoas têm subestimado muito o que Deus realmente é e o quanto ele representa no quesito de referência. Todo mundo, desde sempre, precisa de alguma coisa para acreditar. E aí, coincidentemente ou não, alguns dias atrás, uma pessoa me falou, putz, eu tô maluco para chegar o dia 1º, para eu poder descer para a praia e pular as 7 ondinhas. Inclusive, foi daí que surgiu uma frase que eu coloquei no meu Instagram. E aí eu falei, por quê que você precisa esperar chegar o dia 1º para você pular as 7 ondinhas? Primeiro, você acredita que são as 7 ondinhas? Já vamos pra praia agora. E vamos esperar chegar às 7 ali. Olha a mentalidade. Exato. E aí ele falou, não, cara, é porque eu aprendi que foi assim, eu acredito muito nisso e eu não vou deixar de acreditar independente do que você me diga. Eu preciso de alguma coisa para me apegar. Eu preciso de uma referência, alguma coisa que me mantém vivo e confiante de que a partir do dia 1º de janeiro alguma coisa vai mudar. Não. E aí eu fiquei pensando, não falei pra pessoa, mas fiquei pensando. Falei, putz, cara, a gente tem Deus que tá aqui o tempo todo. E daí, depois eu falei pra ele, falei, cara, por que ao invés de esperar o dia 1º pra você pular 7 ondas, você não segura nas mãos de Deus e não mergulha de cabeça agora pra fazer o que você tem que fazer? E aí ele falou, porque não é tão simples assim. A gente precisa ter alguma coisa pra acreditar e eu até acredito em Deus, mas... Não tô vendo. Aí que tá, eu não tô vendo. Então, as A ondinhas praia, eu vou, tô vendo. eu pulo e eu acredito, sabe? E a gente se torna tão autêntico quando a gente entende que, como vocês dois frisaram muito bem, que nós somos filhos e herdeiros e, cara, donos de tudo isso aqui, Sim. do que a gente quiser. Então, uma pessoa autêntica, para mim, não é fácil de fato você... Porque o tempo todo está sendo julgado, apontado. Muito. As pessoas, todo mundo acaba sendo meio que dono da verdade hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Então, eu acredito que quem entende de fato que é filho de Deus e que em Deus você tem todas as coisas e pode definitivamente descansar, naturalmente essa autenticidade vem. Então, se a nossa referência maior for aquele que nos criou e nos dá todas as coisas, a autenticidade vem assim... É bem na linha que o Fê falou, a gente precisa de referências. E a nossa maior É ele. é ele. E, putz, eu preciso... Cara, Jesus, que foi 100% homem, passou por aqui. Não tem um best-seller que você vai ler, não tem um livro de autoajuda, não tem nada que você vai ler dentro da palavra, igual a gente falou um pouco antes aqui, que não esteja ali dentro da Bíblia, o maior best-seller de todos. E ainda assim a gente fica procurando, fica essa falta, Né? exatamente, sendo que ela está ali. A nossa autenticidade de fato está em Deus. Então, quando a gente entende isso, fica simples. Sim. Mas agora, tanto eu como o Felipe queremos ouvir saber você. Ai, meu Deus. Mas tem muito a ver o que vocês falaram, porque eu tô assistindo The Chosen, não sei se vocês já assistiram. Uhum. De todas as partes, todas são assim, nossa, faz muito sentido. E a gente vê um Jesus que realmente eu acredito que ele seja esse Jesus social. Bravo, quando tem Sua cara. ali. Mas
Todo. Eu acredito que ele seja essa pessoa. E principalmente, quando você vê a parte das criancinhas, a criança não vai perto de uma pessoa que é sisuda, brava. Então, provavelmente, ele foi acolhedor naquele momento que as crianças foram até ele. Mas a parte do Barnabé, do Tiaguinho, que ele pede a cura. Tá curando todo mundo, o senhor me deu poder. Nossa, tô tendo poder aqui para curar igual o senhor e tal. E eu? E aí Deus fala assim, eu não precisei te curar para você acreditar, para você crer e você fazer a obra. Deus podia curar ele ali, Jesus podia curar ele. Só que Deus viu que o coração dele estava ali crendo sem ele ver a própria cura. E ele se dedicava tanto quanto se ele já tivesse tomado posse da cura. Verdade. Então, eu acredito isso, que essa autenticidade que a gente sempre fala, realmente, lógico que tem que ser em Cristo, mas esse acreditar no que a gente não está vendo pelos olhos humanos tem a ver com a nossa mentalidade. Porque quando a gente fala assim, eu vou ter uma mentalidade positiva. Tá bom, esse copo, eu tô vendo ele ali na câmera em cima. Nossa, mas Paula, ele vai cair. Ué, mas se eu tenho Deus, esse copo vai ficar lá. Eu não preciso ver ele lá ainda aos olhos humanos. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Isso é a minha essência. Então, quando eu olho para a autenticidade, eu olho para a minha essência de filha. Sim. E eu aprendi que essência não tem concorrência. Exato. Muito bom. Porque está dentro de mim. É o que você é, né? E o meu negócio é a minha essência. Levando aí para os negócios, né? Que nós estamos falando aí de novos planos para 2024, mas começando em 2023. Sim. A gente tem essa mentalidade agora que você é essência, que você é autêntico. Então, se você tem um negócio, acredite nele, seja o primeiro. Eu sou meu case de sucesso. E quando eu falei isso pela primeira vez, as pessoas falam assim, nossa, que arrogância, tá se achando, prepotência. Eu falei, mas eu sou. Porque eu fui a primeira a ser transformada. Como que eu vou vender algo que eu não acredito? Exato. Como eu vou ser uma pessoa de sucesso e ter uma mentalidade de sucesso se eu não acredito nem em mim? Então, eu sou meu primeiro case de sucesso. Verdade. Porque eu sou a prova viva de quem eu era e de quem eu sou. Exatamente. É isso aí. Quando você é autêntico, você não tem concorrência. Não. Você falou sobre The Chosen, eu estava pensando também. Ali, os discípulos, que é os The Chosen, né, os escolhidos, né? É a visão dos escolhidos sobre Jesus. Sobre ele, sim. E se você olhar para os discípulos, os escolhidos, cada um tinha sua autenticidade. Eu gosto até de Mateus, que ele é Mateus descrito como se fosse autista, né? E cada um era autêntico. Pedro era muito autêntico. Pedrão, todo aquele cara que agitado. chegava. E Deus usou ele do jeito que ele é. O cara mais ali estourado. E se você olhar no Novo Testamento, assim, foi uma das pessoas que implantaram a igreja hoje, como a gente conhece hoje. Sim. E fez muita coisa. E Paulo também, do jeito que ele era. Lucas, do jeito que ele era. Então, a autenticidade, eu acho que hoje é a chave. Se a gente está falando de internet aqui, a autenticidade hoje é Vocês estão ouvindo, né, gente? É a chave. Para de colocar máscara. E as pessoas, elas percebem. Se você Percebem. está fazendo um personagem, se você está copiando alguma coisa, elas percebem. Sim. Elas querem elas querem uma coisa que elas nunca viram em outro lugar. E elas nunca vão ver uma Paula em outro lugar, elas nunca vão ver um André em outro lugar, um Felipe em outro lugar. Esse Felipe só tem esse, pode ter outro Felipe, mas de outro Mas jeito, esse aí, de que outra essa forma. bula aí. Ninguém tentando imitar. Por favor, se tiver outros, são cópias. Literalmente. Eu acho que é uma das chaves para a mentalidade também, eu acho que é ser autêntico. Seja você. Reconheça seus defeitos, mude o que você consegue mudar, vai ali trabalhando em cima de você. Sim. Mas seja você. Não tenta imitar ninguém, até porque você vai se frustrar. Porque vai chegar na metade e você não vai conseguir, né? Você vai poder copiar algumas frases, alguns posts. Exato. Mas e aí, depois, na hora do resultado? Na live. A hora que abrir a live ali. Como que vai ser? E o que eu percebi também durante esse processo nas empresas, hoje, às vezes quando a gente vai fazer palestra, alguma coisa, não existe mais uma logo nas empresas, existe um rosto. Isso. Os donos, os empresários vieram à frente, estão fazendo store,
Você pode falar mais que você trabalha com esse marketing. Então, assim, Sim. porque as pessoas... Ó, gente, CIMED. Exato. O pessoal da CIMED. Ninguém nem lembrava. Era marca de remédio. Tá tudo certo. Você lembrava que era nimesulida. Patrocina eu, tá? Carmed, Fini, tô aqui, viu, gente? Eu acompanho a história de vocês, viu? Mas vocês, do nada, os caras fez uma collab. Ah, vamos, tipo assim, não tem nada a perder. Sim. Mas quando que a gente fosse imaginar que uma marca de remédio, farmacêutica, indústria farmacêutica, fosse fazer uma collab com um doce? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, isso aí foi demais. Genial, né? Você fala da sacada. CIMED, eu já lembro do Adib, né? É. O João Adib, realmente. E escutando a história, eles fizeram a collab, o negócio explodiu, acabou o produto. Aí o fato de acabar o produto vendeu mais ainda. Mais. Porque Não, quando lançou o primeiro, eles já venderam Causou sem escassez. ter o produto. Escassez. O que eu tava vendo lá, eles nem tinham produto ainda lançado e já estavam colocando como já existia. Quando chegou na farmácia, já estava Já esgotado. estava esgotado. E uma coisa que custava 5, eu tive que comprar para minha filha. Ah lá. Como, né? Então, né? Uma coisa que custava R$5, estava 25 na outra semana cadê? E não tinha. E não tinha. E eles estão agora fazendo outras coisas, né? Estão fazendo Isso. outros produtos, porque deu bom. Isso. Só que eles vieram pra quê? Hoje eles mostram os bastidores. Então, eles não têm só uma marca lá, tal, CIMED, só mostra... Não, hoje eles mostram os bastidores. Hoje eles vieram pra frente, colocaram sobre o rosto deles, enfim. Porque as pessoas... É o que a gente tava conversando. As pessoas querem ver a parte humanizada. E voltando sobre a autenticidade também, quando eles colocam a cara deles e os valores que eles têm, eles não... Ah, mas a outra pessoa não gostou, mas eu sou assim. E vocês sabem que eu conheço muita gente do mercado digital, muita gente que fatura horrores, mas o que vocês dois trouxeram aqui agora nesses últimos minutos deveria ser uma mentoria de milhões. Bora fazer? Bora. Bora. Eu recebo. Nós estamos falando de 10 mil reais, Meu né? Deus do Agora, céu. né? Sabe por quê? Porque o que acontece? A galera imita muito, copia. Não tem problema você ter uma referência e você modelar algumas Sim, é o que a gente já coisas. falou aqui. Mas o público de um influencer X ou de uma pessoa Y que você admira, eles vão continuar seguindo ele. Se você for uma cópia dele, vai ser só uma cópia barata e eles vão continuar seguindo ele. Sim. Tem um monte de outras pessoas que... Putz, o podcast mesmo. Pra O quem- telefone caiu, tá, gente? Ele não tá aqui debaixo da mesa, eu não ia contar, mas é porque ele faz umas graças comigo no final, eu vou contar. Caiu o telefone. Tá tudo certo? Certo. Pelo amor de Deus, qualquer Tranquilo. coisa a gente liga pra Limeira Apple. Tá? Limeira Apple socorre você, André. Aí, vamos lá. Voltando, desculpa. Imagina, podcast, por exemplo, de um tempo para cá é extremamente comum você ver umas centenas de milhares de podcasts. Mas estava faltando o seu. Tem uma série de pessoas que diariamente são impactadas pelo seu. Elas não seriam pelo do Felipe, não seriam pelo meu, não seriam por nenhum dos outros maiores podcasts do Brasil. E outra coisa sensacional que você disse hoje, putz, uma pessoa que você impacta, você acaba impactando uma família, que ali em volta tem um ecossistema de outras famílias. Sim. Então a sua mensagem ela chega muito mais longe do que você imagina. E cada vez mais tem menos pessoas autênticas. E estão deixando de alcançar outras vidas, de ganhar dinheiro, de conquistar coisas muito maiores por simplesmente achar que, putz, eu não sou autossuficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não sou... Eu vou copiar o fulano, eu vou copiar o ciclano, eu vou pegar um... E as pessoas estão malucas por referências reais. Sim. Que gesticula mesmo, que bate o copo, que derruba a É isso, água. gente. Já derrubei o copo ao vivo aqui, Eu- normal. Eu vi um vídeo no Instagram alguns dias atrás de um menino que ele era super fã do Luva de Pedreiro. E aí ele deixou de ser tão fã. E aí a mãe do menino falou, não, é porque o campinho que tem aqui perto de casa é um campinho de terra. Então ele se via mais no Luva de Pedreiro quando ele estava ali no campo de terra do que agora que ele tem toda essa mega produção em volta Sim. dele. Sim. Não é mais um cara igual ele, Exato. igual a Sim. realidade que ele vivia. É. E na internet não é diferente. Eu tenho uma amiga uma conhecida, que ela lançou o produto dela, simples, com um celular, o marido dela filmando.
deu super certo, contratou uma equipe, um mega ambiente, fez uma mega produção, parou de vender. E aí foi fazer uma pesquisa porque a gente se divertia mais quando era você e seu marido. Era uma coisa mais real, tinha um momento ali de vocês dois, meio que brigando com o outro, discutindo. Os bastidores, né? Exatamente. A verdade vende, a autenticidade vende, a autenticidade transforma. Mentalidade, né? E Exatamente. a gente comentou sobre as vulnerabilidades. Elas conectam muito mais Sim. do que aquela coisa de Vida perfeita, vida né? perfeita, novela das 9. Comercial de margarina. É só comercial de margarina, meu povo. Não existe vida perfeita. Exato. Quando você parte para as redes sociais, as pessoas querem isso. Querem os bastidores, querem a falha, o copo caindo. É isso que as Sim. pessoas se conectam. Então, querer ser perfeito vai desconectar, não tem jeito. Exato. E não é autêntico. Não é autêntico. Não é autêntico. É isso aí. Vocês entenderam o recado, gente? Essa aula, vocês entenderam essa aula? Gente, é uma aula gratuita. Quando eu falo sobre aulas, eu sempre digo, não é só um bate-papo. Depois que a gente aprende sobre o autoconhecimento, que a gente muda a nossa mentalidade, a gente não joga mais conversa fora. Exato. Sim. Nossa, isso Tudo é insight. Meu marido fala assim, nossa, você tem livrinho e caderninho pra tudo quanto é canto. Porque tô sempre, às vezes, numa conversa assim, amor, não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa, peraí. Aí eu anoto ali, tipo, ou tá aqui no bloco de notas. Por quê? Você começa a abrir. Até assistir filme, gente. Assistir filme divertidamente. Assistir várias vezes com as crianças. Aquilo lá é a Mas realidade você daquela começa forma. a expandir. Nossa, peraí, deixa eu assistir divertidamente. Nossa, isso aqui tem isso aqui. Nossa, isso aqui. Então você começa a assistir todos os outros filmes de uma maneira já, tipo assim, buscando insight. Sim. Posso aplicar isso aqui, posso aplicar aquilo lá. Exato. Então, tudo tem a ver com mentalidade, viu, gente? A gente não saiu do nosso tema aqui, hein? Imagina. Vocês Imagina. vamos Imagina. maratonar isso daí, né? Então, certeza. assim, é sobre isso. Bom, estamos indo para os finalmente, né? já? Que pena, gente. Passou muito rápido. Passou Mas mesmo. o Felipe trouxe uma novidade aqui, que vai ter um livro, né? O primeiro, mas depois vai ter uma trilogia. Ah, não era pra contar. Vamos fazer uma Netflix, né? Uma série da Netflix também, entendeu? O André também vai fazer. É muito legal essa experiência de você condensar tudo que tá dentro da sua cabeça e tentar Num papel, né? colocar num papel ali. É muito legal. Acho que todo mundo... É aquela coisa, né? Ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Faz tudo. Acho que todo mundo tem que fazer Deveria isso. fazer. Deveria fazer. O meu tá no rascunho ali, esperando o tempo do Senhor Faz sim, também. Paulo, O meu faz tá sim. ali, a gente brinca, né? Nossa, minha história daria um livro. A gente sempre fala, né? Nossa, minha Verdade. história daria um livro. Então, Vamos escrever, né? Então Né? ele tá lá escrito. Então, calma, vamos fazer um livro aqui. Nós vamos juntar aqui. André, e aí, tem alguma novidade pra gente? Tem algum curso, alguma mentoria? Conta pra gente. Primeira mão, tem que ser aqui no podcast, né? Com certeza. Tem um projeto que até ontem era embrionário, chamado Escola do Futuro, Que legal. onde a gente pega pessoas que estão saindo do absoluto zero, não tem conhecimento nenhum do marketing digital, pega literalmente na mão dessas pessoas, acompanha elas até que elas comecem a fazer as suas primeiras vendas e ter uma renda extra. Diferente do que se oferece na internet, não é um projeto para quem quer ficar milionário. Não, pode ser que o milhão aconteça por consequência de uma série de outras coisas. Mas nós temos o caso da Simone, que é uma mãe de 3 filhas, trabalha como CLT, dedica 2 horas por dia, está conseguindo um faturamento mensal de R$2.000, que é um complemento para a renda dela. Sim. Tem meninos de 16 anos, tem homens casados, enfim, é um projeto para quem de fato quer conseguir ganhar uma ótima renda extra dentro do mercado digital, sem falsas promessas, sem ficar andando de Ferrari alugada, Sem ter jatinho particular. Sem alugar casa em Alphaville. Por favor. E essas coisas vierem, vai ser consequência. É um projeto bem leve, bem Legal. tranquilo, está sendo muito bom. Glória a Deus. E agora, a partir de segunda-feira, vai estar aberto oficialmente para todo Raimundo e todo mundo. Vai ter um linkzinho ali na bio para quem quiser participar e entrar nesse projeto junto com a gente. Mas o recado é justamente esse. A gente não precisa esperar o dia primeiro para pular 7 ondinhas, ou para usar branco, ou para depositar em um único dia que, como o Fê disse, é simplesmente um dia que se termina e outro que se começa. Então, definitivamente, a gente pode sim dar o chacoalhão que você deu já quando eu cheguei ali. Você falou, 30 dias ainda, hein?
Dá pra fazer muita coisa. Não vamos com essa desculpa de que já acabou o ano, porque ele tá só começando. Tá só Tudo depende começando. da gente, né? Bora voar, gente, pelo amor de Deus. E quer conhecer um pouquinho mais o André, depois vai ter o arroba dele aqui no final. Isso aí. Obrigada, André. Deus continue abençoando Eu quem você e agradeço. sua casa. Prazer estar nome aqui de com Jesus. você. Uma energia muito boa. Amém. É Desde ele, o momento que eu cruzei né? É ele. aquela portinha ali, já fiquei contagiado. Amém. É Gostei muito de ouvir um pouquinho da sua história. ele. Amém. Vou assistir outros episódios Por favor. para ouvir ainda mais. Deus abençoe. E não tenho dúvidas de que a quantidade de seguidores vai crescer a cada dia mais. Amém. Mais pessoas vão ser alcançadas, mais lares transformados e ecossistemas modificados Estamos aí. através de você. Parabéns pelo trabalho. Para nós, em nome de Jesus. Amém. Felipe, obrigada, né? Deus abençoe. Eu que agradeço. É sempre, assim, desde o começo, a gente já se falando, eu já sentia que era uma alta responsabilidade estar aqui, porque é uma coisa que você ama muito e que você coloca Deus à frente. Então, Amém. assim, eu vou orar para que Deus cresça cada vez mais esse Amém. podcast, porque, como a gente disse aqui, a mensagem ela é sempre maior que o mensageiro. Amém. Então, que Deus abençoe seu podcast e que venha muitos inscritos, não só de Limeira, mas de fora Amém. do Eu Brasil recebo, inteiro, Em nome de Jesus. porque o nome dele é glorificado aqui. E foi um momento muito gostoso. E eu sabia que eu ia levantar dessa mesa melhor que eu sentei. Amém. E a gente tem uma mentoria, eu gosto de ajudar as pessoas também, Legal. na parte de desenvolvimento pessoal, mas sempre com o background ali de Jesus. E se quiser, dá uma passadinha lá na minha rede social também, que eu vou ali compartilhando o que Jesus fala comigo. E que Deus abençoe sua vida, que 2023 não acabou. Talvez você esteja aí sentado na sua casa assistindo esse podcast e pensando que a sua vida não, o seu ano não está terminando do jeito que você queria, mas ainda não acabou. Que você aprenda o que você tem que aprender, que você mude o que você tem que mudar, que a sua mentalidade seja outra, mas que Jesus possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua família e mudar a sua história. Deus te abençoe. Gente, a gente vai pra casa assim, né? Flutuando. Vocês estão pensando aqui, quando eu sento aqui, eu fico só aqui. Ai, Jesus, ai, só quero ouvir. Como é bom, gente, que gostoso. Obrigada, meu Deus. Amém. Da próxima, eles vão trazer a família. Eu falei pra eles Sim. trazerem a família, mas a gente acabou na correria, mas a gente vai No fazer meu uma parte caso, dois. já é uma tribo. É, Não o tem seu problema, Não, gente. Ó, o André cabe vai uma ter que vir galera. com o ônibus aqui. É uma ONG. Cabe uma galera. Mas vamos fazer um evento, gente. A gente já faz um evento assim, a gente já chama uma galera. Projetos para 2024. Isso aí. Vamos isso aí. sentar esse ano pra gente fazer a reunião. Opa! Ó. E pra você que tá aí do outro lado, você viu quanta coisa que nós conversamos? É sobre mentalidade, mas é sobre pertencimento, sobre merecimento, mas é sobre decisão. Se você não escolher, não adianta você culpar o outro. É mais fácil você olhar para si aquilo que você pode mudar. E nem sempre é sobre você, é sobre o outro. Mas é a oportunidade que você está tendo hoje, agora, de fazer diferente. Você está fazendo a diferença? Você está realmente fazendo tudo que está no seu alcance? Contei aqui, gente. Eu demorava 3 horas para fazer um post de Canva. Entende? Gente, você sabe o que é um post de Canva? É 3 horas que eu demorava. Mas se eu ficasse dando desculpa, eu não estaria aqui hoje. Às vezes a gente espera tá tudo redondinho, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, e a gente perde as oportunidades. E os detalhes escondem o extraordinário de Deus. Então, se você não sabe ser grato pelo pequeno agora, como que você quer o grande? Então, Deus está te preparando agora, nos detalhes. Valorize os detalhes. Valorize os pequenos momentos, pequenos começos. São processos. E você precisa estar ali para ter autenticidade, para ter essência, para não ter concorrência, para você ser único, para você ser filho. Sua identidade. É isso. Preste atenção nos detalhes. Então, é sobre isso. Meninos, muito obrigada. Deus abençoe. Até terça, se Deus quiser. E para você que está do outro lado, nossos amigos, nossos parceiros que estão aqui sempre com a gente, Deus continue abençoando. E paizinho, obrigada, porque o primeiro episódio foi extraordinário, mais uma vez, com esse mês sobre mentalidade. E para você que está aí do outro lado, aperte os cintos que nós estamos voando. Fui!